Hoje a gente vai mergulhar na ideia de construir patrimônio com dividendos. Temos uns estudos aqui que detalham uma estratégia bem focada no longo prazo. A missão é entender como isso funciona e por que alguns setores são vistos como mais ah, resilientes nesse caminho. Exatamente. E o ponto é, como é que a gente pega essa teoria toda e transforma em algo prático, né? Superando aqueles obstáculos que, bom, muita gente encontra pelo caminho. É preciso, segundo o que a gente viu, uma certa recalibragem na forma de pensar o investimento. Ok, então vamos lá. Desembrulhar isso. Um ponto que me chamou a atenção e é meio contraintuitivo, talvez, que os materiais destacam é o seguinte: quem foca em dividendo não teme a queda do mercado. Quase espera por ela. É o tal do paradoxo do investidor inteligente, né? Isso. A baixa no preço é vista como um desconto, uma chance de comprar mais barato e aumentar a participação pensando lá na frente na renda futura. Aham. E isso conecta direto com a vantagem dos dividendos, que os estudos mostraram, por serem isentos de IR. E principalmente, olha, quando reinvestidos. O reinvestimento é chave, né? Fundamental. Quando reinvestidos consistentemente, eles têm um potencial de retorno composto, assim, muito expressivo no longuíssimo prazo. Acaba superando muitas vezes a renda fixa, né? Pelo menos é o que as análises apontam. E essa mudança de foco, então, é central. Sair daquela coisa de especulador, sabe? Que fica olhando cotação todo dia. Sim, sim. A angústia da cotação. Exato. Para virar um sócio de verdade da empresa. Aí a meta muda. Vira acumular mais ações, mais papéis que pagam proventos e não só ficar olhando o valor total da carteira subir e descer. Os exemplos nos materiais mostram bem isso, como o tempo e o reinvestimento vão, construindo o patrimônio aos poucos. E o que eu acho fascinante nisso tudo é a ênfase na resiliência de certos setores. Os estudos que a gente analisou, eles meio que convergem para um grupo específico, que ficou conhecido pela sigla BEST, né? BEST. Interessante essa sigla. Mas por que justamente esses 5? Bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. O que eles têm de tão especial segundo esses estudos? Então, a análise indica características estruturais bem fortes. Bancos, o B. Aqui no Brasil a gente tem uma concentração alta, né? E os spreads historicamente elevados dão uma robustez. Certo. Energia, o E, principalmente transmissão e geração, eles trabalham com contratos muito longos, receitas previsíveis e, importante, geralmente corrigidas pela inflação. Faz sentido. Previsibilidade. E saneamento, o S. Saneamento lida com demanda inelástica. Quer dizer, água e esgoto são essenciais, né? Todo mundo precisa. E as receitas são reguladas, muitas vezes operando como monopólios regionais. Isso traz uma estabilidade grande. Entendi a lógica. Essencialidade e regulação. E os outros dois? Seguros e telecom. O S e o T. Seguros, outro S. Eles ganham com receitas recorrentes, os prêmios que a gente paga, né? E tem um fluxo de caixa constante. E um ponto curioso que levantaram é que em tempos de incerteza, a busca por seguro pode até aumentar. Olha só. E telecomunicações, o T. Bom, hoje em dia, quem vive sem? Base de clientes estável, serviços essenciais, e é difícil para um novo concorrente entrar nesse mercado, né? Barreiras de entrada altas. Então, a tese que emerge dessa análise toda é que a própria natureza desses negócios permite que eles não só passem por crises, mas consigam manter ou até, quem sabe, aumentar o pagamento de dividendos. Diferente de outros setores mais cíclicos, né? Como varejo, construção. Exatamente, a estabilidade, a previsibilidade das receitas, isso é visto como a base para a consistência dos dividendos ao longo do tempo. Mas claro, né? Estabilidade não quer dizer risco zero. Sempre tem risco. Sim, claro. Mas essa estratégia BEST parece bem sólida na teoria. Só que os documentos também falam das dificuldades, né, dos tropeços que o pessoal costuma ter. Quais são eles? Olha, um grande problema é a sobrecarga de informação. É notícia, é análise, é recomendação, um ruído danado que tira o foco do plano original. Uhum. Distrai. E junto com isso, tem a dificuldade e o tempo que leva para analisar uma empresa a fundo, né? Olhar balanço, gestão, perspectiva, não é trivial. Imagino que isso leve àquela coisa da inconsistência. A pessoa fica pulando de galho em galho, mudando de estratégia toda hora. Exatamente, e aí entra a emoção na jogada. O medo quando tudo cai, que faz vender na hora errada,
ou a euforia, a ganância na alta, que leva a comprar sem critério. E, por fim, a falta de um sistema, de uma organização para acompanhar tudo isso. E esses erros custam caro, né? Os estudos falam disso. Escolher mal, vender na baixa, pulverizar demais a carteira, girar muito. Custam sim. Parece que a chave é combinar a metodologia com algum tipo de sistema de apoio. Ferramentas que ajudam a organizar, a definir metas claras, tipo número de ações, não só valor. Ah, interessante. Metas em número de ações. Isso. E também para acompanhar os dividendos entrando, fazer simulações, talvez até dar uns alertas de compra ou reinvestimento. Entendi. É como ter um mapa, que seria a metodologia, e uma bússola, que seria o sistema para não se perder no meio do caminho, né? Perfeita analogia, é isso. Se a gente olhar o quadro geral, a ideia é buscar uma abordagem mais precisa, quase cirúrgica, focar nos alvos certos, que seriam esses setores resilientes, e usar um sistema para manter a disciplina, sabe? Para automatizar o acompanhamento e tentar minimizar o peso da emoção na decisão. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso quer dizer no fundo? A essência do que esses estudos sugerem parece ser disciplina, muita disciplina, visão de longuíssimo prazo, Fundamental. escolher bem os setores com esse histórico de resiliência e usar um sistema para ajudar a manter o rumo para evitar os desvios emocionais. É isso. É consistência, né? Essa é a palavra-chave. Mas sabe, fica uma reflexão. A estratégia pode ser ótima, a metodologia clara, o sistema super útil. Mas e o investidor? Como é que a pessoa individualmente mantém a calma, mantém a disciplina, quando o mercado inevitavelmente der aquelas chacoalhadas fortes? A execução, o controle emocional. Talvez esse seja o maior desafio que ferramenta nenhuma resolve sozinha, né? Boa reflexão. E para quem se interessou e quer saber mais sobre a metodologia que inspirou parte dessa conversa, a do Sr. Luiz Barsi, tem um livro dele, O Rei dos Dividendos. E para quem quer aprofundar ainda mais no assunto de investimento com foco no longo prazo, tem outros livros excelentes. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e também Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São leituras muito boas para qualquer investidor. Todos os links estão na descrição, tá? E só para reforçar, pessoal, este nosso papo aqui, ele é um estudo, não é, de forma alguma, um serviço de análise ou recomendação de investimento, ok? A gente está falando de renda variável, bolsa de valores, o risco existe, ele é inerente. Qualquer decisão de comprar ou vender é sempre, sempre responsabilidade de cada investidor. É isso aí. Um abraço e até a próxima.